que será ministrada pelo professor Daniel Carneiro Viadrão. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao Daniel ter se deslocado lá no Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, para fazer a palestra. O Daniel é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com graduação sanduíche na mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa e foi pesquisador na área de agricultura sustentável na Universidade de New Hampshire, Estados Unidos, desenvolvendo pesquisa na região de New England, em parceria com a Universidade de Miami. Atualmente é professor do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Universidade de Sinop, coordenador do programa AgroScience, de pesquisa aplicada e extensão rural. Tem experiência na área de ciências agrárias, com ênfase em agropecuária sustentável, atuando principalmente nos seguintes temas: intensificação sustentável, produção agropecuária, extensão rural, modelagem biológica computacional aplicada a sistemas agrícolas, avaliação técnica, econômica e ambiental de sistemas de produção agropecuária. Por favor, professor Daniel. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer de modo especial a Camila, a Daiane, o professor Jefferson. É muito gratificante estar aqui numa instituição tão importante, como estava comentando, não só pela produção científica, mas também pela formação de recursos humanos no nosso país. Eu estou vindo lá do Mato Grosso, o título como foi autorizado, o título da minha palestra, vou falar sobre modelagem computacional, no intuito de intensificar sustentavelmente tanto sistemas de cultivo quanto sistemas de criação. Trata-se de um tema extremamente dinâmico, complexo, acho que seria impossível a gente esgotar o assunto aqui, talvez nem em 60 horas. Então, eu e a professora Luana condensemos os slides, tá? Se alguma coisa ficar mal explicada, fiquem à vontade para me questionar ou para fazer algum posicionamento. Como o professor Gerson falou, vocês devem ter percebido, eu sou mineiro, tenho esse sotaque de gente da roça, né? Parece caipira mesmo. Eu me formei em Viçosa, uma universidade também, assim como a UPF, acho importante na área de ciências agrárias no nosso país. Fiz parte da graduação na Universidade de Minnesota, que é um tempo não só em Minnesota, em Wisconsin também, e fiz meu mestrado na área de zootecnia. E o doutorado, Viçosa, assim como o UPF, incentiva muito esse estudo aqui, essas mobilidades internacionais. Eu fui para... Você pode interromper, só precisa perguntar. Ah, tá, desculpa. Eu fui para a Universidade de New Hampshire, na verdade, trabalhei para grande parte daquelas instituições da região de New England, Universidade de Maine, Vermont, entre outras instituições, para entender a ciência da sustentabilidade, que é algo que tem um pouco de diferença de como a sustentabilidade é abordada no Brasil. Lá segue muito a questão do desenvolvimento tecnológico, aplicação de tecnologia, viabilidade econômica e a questão também da segunda dimensão, que seria o pagamento de serviços ambientais e equidade social. Eu venho dedicando a parte de modelagem computacional, como eu disse, tanto de sistemas de cultivo como de sistemas de criação, traçando estratégias que vão intensificar sustentavelmente esses sistemas, principalmente na região da Amazônia e de Cerrado, né, como integração agropecuária, plantio direto, uso de planta de cobertura, sistemas de cultivo em consórcio, entre outras estratégias. E a gente tem um caráter lá que a gente orgulha muito nesse espelho, muito no modelo americano, de ter pesquisa indissociável das ações de extensão. Então, assim, toda a nossa pesquisa, a gente coloca o conhecimento, pode ser descodificado ao receptor final, principalmente produtores rurais, crianças e jovens, e também profissionais. Grande parte dos profissionais é egressos da própria instituição da UFMT. Isso é um trabalho que a gente tem muito orgulho de exercer as externalizações de extensão, seja os dias de campo, vitrines tecnológicas, atualizações técnicas, publicações de livros, e tudo com acesso livre e gratuito desses profissionais, desses receptores finais, dessa audiência. Como vocês sabem, pode dizer que a nossa área, né, ciências agrárias, sofreu uma das maiores revoluções, que foi o aumento da produção de alimento, de fibra, de energia, de ração
impulsionada pela Revolução Verde. Acho que foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceram na história da humanidade. E, ao mesmo tempo, impulsionou, né, a ciência da nossa área, uma produção desses que eles chamam nos Estados Unidos de 4Fs, a patamares nunca antes estimados na história da humanidade. E hoje eu venho assim, completando orgulhosamente essa agenda global, e onde eu vou falar sobre produção agropecuária, a questão ambiental é algo assim, indissociável. E hoje, né, acho que para vocês o desafio é muito maior do que foi para os meus contemporâneos. Basicamente, na minha época, a gente tinha que preocupar em maximizar a produtividade e ter viabilidade ambiental. E hoje vocês têm que, além de ter toda essa performance, vocês têm que falar sobre o meio ambiente, minimizar e muitas vezes recuperar sistemas de cultivo e de criação. E todo lugar, como eu disse, o aquecimento global, elevação do nível do mar e redução das geleiras polares são assuntos efetivamente pronunciados em qualquer conferência vinculada à agricultura. E muitas vezes, com muita frequência também, associando o nosso modelo de desenvolvimento ou seja, ao desmatamento, à extinção da Amazônia, com muitas vezes propagandas extremamente pejorativas. Ano passado, eu fiquei em torno de 40 dias, 30, 40 dias na reunião do Reino Unido, lotado em Edimburgo, mas fui para Dublin, Belfast, Londres, e sempre tentando mistificar esse contrassenso que gira em torno da nossa produção agropecuária. Provar que, efetivamente, cientificamente, é possível produzir sustentavelmente, e talvez os nossos sistemas de cultivo de criação sejam os sistemas mais sustentáveis do mundo. E é muito fácil ver isso, né, em qualquer jornal, o estrago, né, pode dizer que muitas vezes feito a nossa imagem estrondoroso, e a gente tenta hoje criar essa agenda para dar embasamento científico, para evidenciar não só que a nossa produção é sustentável, mas também agregar valor a essa produção agropecuária. E assim, é interessante, né, que você vê alguns dos nossos concorrentes, como o café colombiano, que extrai uma dimensão da sustentabilidade, da produção por exemplo, de cunho social da sustentabilidade, famílias que produzem café e não produzem narcóticos, extraindo, assim, não tem o melhor produto do café colombiano, que a gente não seja o café melhor que o café brasileiro, mas conquistaram o mundo. Eles têm uma identidade. Você pega um voo da Emirates para Dubai, para Doha, tem diferenciação. Café colombiano, e a gente não tem essa identidade, e seria legítimo ter essa identidade. E um outro ponto importante, a gente tem focado muito na questão de sistema, pensar como o americano pensa, né, na perspectiva de roubar. Então, assim, dentro dos acadêmicos que estão inseridos no AgriScience, a gente tem um caráter muito multidisciplinar, acho que é transdisciplinar, ou seja, a gente precisa de estudantes que a gente fala, saibam um pouco de muito, entendam de ciência do solo, química, física, biologia, entendam sobre culturas anuais, fitotecnia, culturas anuais, culturas perenes, agrometeorologia, e ao mesmo tempo ter a capacidade de interagir com outras áreas do conhecimento, como a ciência da computação. Isso é muito válido para a gente. A gente vem trabalhando essa parte de modelagem, integrando o solo, ou seja, parâmetros químicos, físicos, biológicos, parâmetros praticamente econômicos, inventário da propriedade do sistema, seja de área de cultivo, área de criação, área de preservação permanente, área de reserva legal, toda a infraestrutura que tem parque de máquinas, animais, entre outros componentes do INEA, receita e despesas desses sistemas. Quais são as áreas, o componente animal, e pensando, né, arbitrando sobre a fronteira da propriedade do sistema de cultivo, e ao mesmo tempo, além de monitorar a precipitação, monitorando a radiação solar, temperatura mínima e máxima, velocidade e direção do vento, que a gente possa traçar cenários que vão aumentar a eficiência desse sistema, tudo sendo retroalimentado. Na nossa concepção, né, do que é a intensificação sustentável, basicamente a forma mais coesa, clara e objetiva de falar sobre a intensificação sustentável é pensar em eficiência e resiliência.
Além disso, a eficiência é algo fácil de ser calculado, simples razão de input, output, entrada e saída. E além disso, ser eficiente e resiliente, hoje, né, tem um outro conceito que eles querem que inclua a capacidade de escalar e de mitigar. E, ao mesmo tempo, falando disso tudo, a gente quer profissionais, pessoas que têm uma habilidade comunicativa, habilidade dialética, de descodificar a ciência. Muitas vezes o pesquisador chega para proferir uma palestra para uma comunidade de subsistência, ele fala de teste de Turing, ele fala de capacidade de troca catiônica, soma de bases, assim, quase estivesse falando mandarim com o produtor. E isso é uma habilidade que nos Estados Unidos, principalmente na Ásia, nossa, é assim, difícil de ver essa falta de interface. Mas o meio acadêmico no Brasil, majoritariamente, prepara a gente para comunicar com o meio acadêmico, com ciência. E comunicar com outra audiência seria, acho que, uma experiência de vivência empírica, que é muito importante, que a gente valoriza muito nesse programa. E por que falar sobre modelagem computacional? Hoje eu vejo a importância disso, sabe? Não só, assim, do ponto de vista de pensar na eficiência, resiliência, mas também como exige uma visão holística, né, interdisciplinar dentro do sistema. E através da modelagem é possível, efetivamente, a gente ver uma estratégia, o uso de um input, de um insumo, de um fertilizante, de um defensivo, de uma tecnologia, de uma técnica, e, como eu disse, uma estratégia, e ver se efetivamente ela é sustentável sobre parâmetro agronômico, zootécnico, florestal, econômico ou ambiental. E, ao mesmo tempo, eficiência, você consegue minimizar impactos ambientais, você consegue ser eficiente pela unidade de nutriente dentro do sistema, e como você sabe, a eficiência biológica, muitas vezes, vem antes da maximização do lucro. Então, ou seja, a ciência da computação vem para contribuir muito com o avançar. E, ao mesmo tempo, o nosso produtor, ele quer saber a técnica, a tecnologia funciona, mas ele quer saber se isso tem viabilidade econômica. E o indicador da viabilidade, da adoção da tecnologia, da técnica, vem vindo de se identificar que o produtor está dele. Você vê o plantio direto, quando a gente assusta preço, o plantio direto é uma tecnologia desenvolvida no Brasil, é uma integração lavoura-pecuária. Uma vez os Estados Unidos chamaram a atenção que já tinham pesquisas de plantio direto na região de Oklahoma, muitas vezes antes de ter se difundido no Brasil. E a EPF, um pesquisador da Flórida, do MER, que descrevia os sistemas Tonki, a lei Crop no mundo. E, efetivamente, quando você vê a adoção por parte do produtor, um indicador que aquilo é passivo não só de adoção, mas também de viabilidade econômica. E como é que funciona isso? São inúmeros modelos, a gente chama isso na linguagem jargão popular de whole farm approach. A gente envolve tudo, monitora tudo. O que é um modelo? É basicamente uma equação, um conjunto de equações, efetivamente. Você vê os modelos que a gente usa, o ICEP, o IFSM, entre outros inúmeros, estão ali por décadas sendo aprimorados, sendo validados, sendo parametrizados, para efetivamente responder respostas que, teoricamente, nunca às vezes foram ensaiadas. Então, eu acho que isso é um fator muito importante. E a gente tem que aproximar, efetivamente, entidades, países que estão avançados no estado da arte dessas tecnologias. E uma coisa que me chama muita atenção, eu, praticamente, na vivência acadêmica, tenho assim, muita gratidão de ter concluído parte da educação dos Estados Unidos, mas a história cultural da Ásia, para mim, não é a história que eu vi quando conheci, especialmente a China. E me assustou como a China foi um país que edificou uma sociedade próspera. Essa palestra, talvez na China, por mais que a língua dele seja a língua mais falada do mundo, né, o mundo chinês e mandarim, provavelmente teria sido falado em inglês. E ver como a China, o meio acadêmico na China prosperou, e como eles tornaram cemitério de dados em dados para tomar decisão. Você já chega na China até a triagem na borda, na fronteira diferente, a câmera para todo lado, e como eles estão minuciosos, como eles estão avançados. Na sala de aula, o professor muitas vezes comporta mais como um monitor, ele ali tem deficiência em física do solo, você está precisando de fitopatologia.
Então, ele é mais o aporte do conhecimento que você está precisando e consegue tratar o diferente como diferente. Isso vem da parte de inteligência artificial, Big Data, modelagem computacional. Eu acho que se eu estivesse na idade de vocês, sem dúvida é importante para os Estados Unidos, para a Europa, mas eu não desconsideraria que a China é um dos lugares que eu mais fiquei impressionado. E eles estão muito à frente da gente. É assustador. E você vai lá recentemente, eu estive em Reno, tem uma fábrica da Tesla lá que está montando as baterias, e você vai ver, por mais que tenha engenheiros brasileiros, mas os líderes são paquistaneses, são indianos, são chineses. E a gente tem que ocupar esse protagonismo. Como é que funciona? A gente tem as propriedades que a gente chama de On-Farm Research. São o que a Embrapa chama de URT, a gente chama de unidade demonstrativa, onde a gente seleciona um produtor que seja formador de opinião, seja líder, seja tenha caráter inovador e seja receptivo à mudança. E, ao mesmo tempo, que ele representa não a média, mas a moda da região. A gente não pode ver o produto como uma mágica, um futuro, porque aquilo não representa. O produtor, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma ação de extensão, ele não vislumbra que aquilo é passivo de adoção à propriedade dele. A gente segue metodicamente, isso veio da gente, veio dos parceiros, somente a Universidade de Minnesota. Então, a gente identifica as necessidades da região. Caracteriza o produtor, quem toma a decisão do ser familiar, grau de escolaridade, ver dentro do nosso expertise quais são os conhecimentos que ele carece de treinamento e aprendizagem, e ver como ele quer acessar a informação. Se ele quer receber a informação via WhatsApp, se ele quer ir para o dia de campo, identificar como a gente vai ser eficaz de colocar esse conhecimento à disposição dele. E a gente calibra, ao mesmo tempo, a parte de pesquisa aplicada, que seriam esses modelos. Desenvolve a pesquisa aqui, vê o desenvolvimento tecnológico da soja, coisa que o milho fez um trabalho muito importante lá, um trabalho que eu considero mais de Comitec. Comparamos todos 20 híbridos, os principais híbridos de milho, que são comercializados na região da 63, no caso de 10 empresas, e avaliamos, dentro do contexto de bom manejo, qual produzia a maior produtividade de grãos, qualidade de grãos, a maior produtividade de silagem, e, ao mesmo tempo, a melhor qualidade de silagem. E, ao mesmo tempo, o rendimento desses grãos na matriz energética de etanol. Na época, deu um reboliço, que a indústria se opôs, que a gente podia fazer isso, e a gente fez e mostrou que o produto de comprar qualquer um dos híbridos estavam disponíveis, o mais barato, e o resultado, pelo menos não teria significância científica, significância produtiva, eles eram iguais. Então, a gente faz isso e retroalimenta todo esse data set, esse banco de dados. Por exemplo, esse é um dos modelos, o Integrated Farm System Model, ou seja, os parâmetros físicos, químicos do solo, os dados agrometeorológicos, radiação solar, temperatura mínima e máxima, velocidade, direção do vento, como a parte de máquina, de operação e como o desenvolvimento. A partir do momento que a gente, alguns falam que é errado falar, validar, a gente usa esse termo muito comum, a gente avalia o modelo, valida o modelo, a gente começa a fazer simulações, por exemplo, de rotações de cultura, e ver o impacto dessa técnica, dessa tecnologia, dessa estratégia no sistema como um todo. E isso são os parâmetros do solo, o material genético que a gente está utilizando. E para que serve isso? A partir disso, a gente consegue ver o que está acontecendo no campo, seja com a soja, com o milho, a gente não trabalha com algodão, e ver o que o modelo está mostrando para a gente. Se o modelo está tendo condição de representar a realidade. E, ao mesmo tempo, a gente vem sofisticando isso, colocando assim, eu sou um pouco cético a isso, mas a gente tem que acompanhar a parte de assessoramento remoto, os drones, as câmeras multiespectrais, né, que eu acho que é uma tecnologia que faz muito bom, mas a gente não, até hoje, de certa forma, não vi a aplicabilidade daquilo na ponta, no receptor final. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o que o drone fala, o que o modelo fala e o que a planta efetivamente está acontecendo, o dado observado. E aí, a gente consegue antecipar muitas vezes. Eu gosto disso do chinês, do americano. E eles, ou seja, a gestão deles é, antes que aquilo se torne uma emergência, eles já têm um antídoto. Ou seja, eles já estão sabendo o que vai acontecer. Gente, quando fala que tem medo, que a China... Outro dia eu vi um produtor que ia colocar fogo na costa. Gente, é uma ingenuidade. O chinês sabe tudo o que está acontecendo. Tudo.
Acho que não tem nada que a China não sabe. Quando eu chego lá, os pequenos, eles estão sabendo mais do Brasil do que eu. Tem uma pesquisa em Edimburgo, por exemplo, mostrando as espécies nativas que vão se extinguir com o aquecimento global. Então, assim, é fantástico ver como eles conseguem antecipar um problema antes que o problema se torne uma emergência. E aqui no Brasil, a gente tem essa cultura, espera-se algo tornar-se uma emergência para correr atrás do prejuízo. A modelagem ajuda muito isso. A partir do momento que o modelo está calibrado e validado, a gente consegue antecipar, olha, alguns fatores de controle, como umidade, né? A não ser que tenha irrigação, mas outros a gente consegue antecipar antes que se torne um problema. Na ocasião, tem um professor meu de Viçosa, aposentado, professor Novas, ele realizava projetos de pesquisa, de extensão, um grande grupo lá para o Mato Grosso, tinha um tipo grupo de Itamaraty, e esse produtor falou para o doutor Novas, se eu tirar o fertilizante da soja, o que vai acontecer? A produção vai cair em torno de 10%. Ele tirou esse fertilizante e mandou para o banco de Itamaraty, foi prestar dinheiro para o produtor. Ganhou muito mais dinheiro prestando dinheiro para o produtor, e a produção efetivamente foi cair em torno de 10%. Ou seja, o professor Novato tinha as equações parametrizadas, ele sabia o que ia acontecer no sistema. Então, ele conseguiu antecipar, efetivamente, acontecer. Então, o que a gente tem feito? Hoje, todo que chama a atenção para você é como você consegue maximizar a produtividade. Ou seja, eficiência e produtividade, né? Para combinar, obviamente, com a habilidade econômica. A gente consegue, teoricamente, estimar a máxima produtividade teórica. O que vai faltar? No manejo de ocupação, no manejo de plantas daninhas, no manejo de pragas e doenças, ou seja, no manejo de irrigação, para a gente ter a máxima produtividade teórica. A gente consegue, através da modelagem, trabalhar esses fatores e equacionar o sistema de cultivo de irrigação para obter essa máxima produtividade teórica. Com certeza, essas grandes produtividades que a gente vislumbra no Corre Belo, no cinturão do milho, essas pessoas têm amparo da modelagem computacional, como é na China. E a gente vem desenvolvendo isso, são meus acadêmicos, tenho muito orgulho de falar que essa geração que formou de universidades, todas estão muito bem inseridas profissionalmente, todos tiveram vivências acadêmicas. Esse é o John Alex, hoje ele trabalha na parte de sementes da Pioneer, um cargo que tinha pleiteado os alunos, teve no Texas. Essa aqui é a Lorena Pedrosa, foi um dos primeiros orientados que eu tive, veio de Viçosa, com a gente lá. Hoje ela está no Rabobank, que teve no MEI, um período com isso mestrado. E a gente vem se dedicando a isso e, ao mesmo tempo, retroalimentando esses dados para tornar esses sistemas de cultivo de criação intensificação sustentável diante das tecnologias, das técnicas e tecnologias que estão disponíveis. E como a gente fala? A gente vem trabalhando com diversas culturas, né? Seja na parte de, a finalidade muitas vezes de destinar a área de pastejo para pastejo direto, para corte, para fenação. A gente consegue, dentro do sistema, ver quanto o sistema consegue ser desafiado em termos de produção, mas também em termos ambientais, em termos de reduzir o impacto ambiental e em termos econômicos. Ou seja, simular se o milho vai ser colhido para grão ou para silagem, qual vai ser o impacto do sistema, a soja, teoricamente, na afinidade de grãos, e, ao mesmo tempo, como é lá nos Estados Unidos, a gente quer também iniciar, em algumas regiões do Mato Grosso, não tem um caso, que eles chamam de nobres trigo, estimular esses sistemas também na região do sul. Em termos, a gente consegue avaliar, né, o estágio fenológico, ver todo dia, hora, qual o desenvolvimento da planta, estimar a produtividade, a qualidade, a absorção de nutrientes que estão ocorrendo dentro do sistema com a ciclagem de nutrientes, e determinar muitas vezes estratégia de alimentação, manejo, racionamento dos animais em sistemas integrados e uso concomitante de parte de máquinas, recursos humanos nesse sistema e o impacto ambiental. O que tem demandado também muita parte de dejetos, a gente tem estudado também como retornar, efetivamente, muitas vezes também como utilizar de forma plausível o resíduo, qual produto da indústria da matriz de etanol, e ao mesmo tempo determinar sequências de plantio, plantio convencional, plantio direto, semeadura direta, efetivamente equacionando do ponto de vista também a gestão, a parte dos processos que ocorrem diante dos recursos que estão disponíveis na propriedade. O solo, a partir do solo predominante, a gente consegue conciliar essa questão de aptidão e ver quanto, né, desse solo, diante das condições edafoclimáticas da região, a gente pode desenvolver agricultura pecuária nesses sistemas.
e, ao mesmo tempo, avaliar concomitantemente com a avaliação econômica, avaliando a capacidade de sobrevivência a longo prazo, a receita e despesas mensais da propriedade diante dos recursos, né? Terra, parque de máquinas, benfeitorias e animais. E o impacto ambiental advindo dessas práticas. A gente acredita que no futuro, muito, assim, né, no momento assim, que acho que vai ser presente, a gente não vai avaliar somente parâmetros agronômicos, zootécnicos e econômicos. Concomitantemente, a gente vai estar avaliando o quanto que essa saca de soja emite CO2, qual que é a pegada de carbono, a pegada hídrica. E eu acho que vai ser um indicador ambiental que tem que ser correlacionado com os indicadores agronômicos e os indicadores econômicos. E, ao mesmo tempo, simular isso. A gente está tendo um período de oscilações climáticas, veranicos, e a partir da modelagem, com o sistema calibrado, a gente consegue avaliar essa vulnerabilidade do sistema, traçar, muitas vezes, estratégias para não reduzir essa vulnerabilidade e deixar o sistema mais resiliente. Através da modelagem, a gente consegue, de forma prática, ver a produtividade, ter os relatórios da produtividade, sejam diários, mensais, semestrais, anuais da propriedade, concomitantemente com a ciclagem nutriente do sistema, com a emissão de gases de efeito estufa, recursos líquidos, né, água cinza, azul e verde, e avaliação econômica concomitantemente com esses parâmetros. E outras informações também que a gente pode utilizar advindo do uso desses modelos. E para que isso tudo? Através disso, a gente consegue planejar o sistema, antecipar efetivamente, organizar isso. A gente faz o levantamento do que tem de terra, do que tem de parque de máquinas, do que tem de benfeitorias de animais, monitora os fluxos financeiros de receitas e despesas, efetivamente, do sistema. Eles retroalimentam os modelos de softwares para a gente gerar esses indicadores agronômicos ou técnicos, no caso nós trabalhamos com indicadores florestais, mas também econômicos e ambientais. Para quê? Para que a gente possa, de forma eficaz, tomar a decisão. Ou até mesmo capacitar recursos humanos em propriedade, para que sim eles possam planejar as ações, haver essa troca de saberes também, discussões técnicas são muito pertinentes, relacionadas aos processos, aos manejos, à técnica, à tecnologia, que vai ser, ou seja, aderida no sistema ou que está sendo aprimorada no sistema. Organizar, agrupar esses recursos que estão disponíveis na fazenda, esses processos sejam eficazes, e ao mesmo tempo executar, acompanhar de forma muito eficaz essas ações, e ao mesmo tempo controlar se o que foi planejado, organizado e dirigido efetivamente dentro do que previamente foi planejado. Gente, só com uma aplicação prática, eu tento condensar, mas eu tinha até mais tempo, poderia ficar aqui a tarde toda com vocês. E são os trabalhos, que acho que é uma pesquisa aplicada. No meu doutoramento, a demanda veio da indústria de alimentos, né, de pão, no caso orgânico. Eles queriam comprar grãos de trigo na Europa que tivesse um teor prêmio de proteína no trigo. Então, a gente estimulou os produtores na região de New England a inserir na rotação de cultura o trigo. E, ao mesmo tempo, a dificuldade de sistemas orgânicos, né, que não pode utilizar o que eles chamam de fertilizante synthetic fertilizer, fertilizante reativo, eles tinham que usar, efetivamente, dejetos. Então, gente, através da modelagem, a gente conseguiu avaliar qual rotação atingiria o nível de exigência da indústria, para que ele pudesse comercializar esse grão com preço prêmio, né, para a indústria de alimentação humana, e, ao mesmo tempo, qual seria a viabilidade agronômica, econômica e ambiental advindo da adoção do trigo no sistema de cultivo, obviamente, de criação de uma propriedade orgânica na região de New England. Realmente, o trigo tinha viabilidade e mostrou, através da modelagem, o que, teoricamente, demoraria bastante tempo com os ensaios para realizar. Gente, tudo isso que a gente faz, a gente tem, literalmente, esses stakeholders, esses fomentadores, né, seja na indústria, seja no governo, entidades internacionais, as próprias entidades que representam os produtores rurais, produtores que fomentam. A gente tem muito orgulho, né, que independente do presidente que tiver, a
A gente tem funding, tem recurso próprio para manter bolsa de estudo, laboratório rodando, insumos de campo, logística, entre outros fatores, né, compra de equipamentos, para que as atividades de pesquisas tenham continuidade. Esses são os nossos parceiros da indústria, né, que aportam recursos, apesar do orçamento total assim, ser menor do que da indústria, mas a gente tem muito orgulho de poder trabalhar com essas entidades. A plataforma nossa, para acesso livre já está fora do ar, não sei até quando a gente vai voltar com ela, mas todas as ações nossas eram gravadas nos dias de campo, as capacitações para acesso livre e gratuito de vocês. Eu dou alguns dos livros também. Esse é o meu contato, foi um período muito curto de falar, podia ter explorado mais, mas se tiver alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado, estou à disposição de vocês. Tá? E deixando essa frase que eu gosto muito, né? Quando você não tem embasamento de dados, né, você tem uma mera opinião. No Brasil, a gente tem muita opinião e falta contundência científica para opinar. Né? Assim, você chega muitas vezes para a nossa cultura, né, a gente opina em todas as áreas do conhecimento. Né? Não dá para a gente, sobre conselho espiritual, a gente dá uma opinião. Né? Não é nada que o brasileiro não opine. Né? Você vê os conflitos acontecendo no mundo, é chinês conflitando com o americano, é judeu com o árabe, ucraniano com o russo, venezuelano com o guiano, e a gente sente na autoridade mesmo de opinar, e como se fosse, ou seja, um Mark Shaker, uma autoridade, né, para dar opinião sobre tudo. Né? Acho que isso é um ponto positivo, ele tem autoestima, né? Mas a gente precisa de mais dados, entendeu? Para sair arbitrando sobre decisões que muitas vezes a gente desconhece, sobre realidades que a gente desconhece. Muito obrigado por estar aqui com vocês e fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de estar numa instituição, né, como eu disse, tão importante do ponto de vista científico, mas também para a formação de recursos humanos no nosso país. Espero que tenha sido que é isso. Obrigado, professor Daniel, pela ótima palestra. E agora eu chamo, então, o professor Comento, o professor Chafonte e o professor Daniel, juntos a gente para fazer a mesa aí e interagir com a plateia. Obrigado a você. Lembrando que quem está pelo Meet pode mandar as perguntas, sejam elas direcionadas ou gerais, né? Ou pode, enfim, abrir a câmera e o microfone e fazer, também nós vamos conseguir ouvir. Eu acho que o Ferrari, de fato, não vai conseguir retornar. Bom, gente, só fazendo um breve resumo aqui do que a gente trabalhou na tarde de hoje, né? Então, começamos com a palestra do Ferrari sobre a sua experiência com a ecobiofábrica lá na Deifior e a evolução da empresa, dando esse lado um pouco mais, o contexto empresarial da questão dos bioinsumos, né? Da questão desse aspecto da agricultura regenerativa. Posteriormente, o professor Giovanni, né, abordou a questão, desculpa, o professor Tomento, primeiro, né, na ordem, vamos lá. O professor Tomento apresentou a questão dos fungos micorrízicos, né, e sua interação com as plantas e a capacidade disso reverberar em resultados na agricultura. E aí sim, o professor Zabotti trouxe a questão dos bioherbicidas e aquela pergunta que não quer calar, como é que mata a buva, né, Zabotti? E, por fim, então, o Daniel trouxe a questão, né, de análise de dados, predição, uma coisa que eu gosto muito, Daniel, sabe? Eu adoro a parte de análise de dados e predição, voltado para a agricultura. E
Eu vou emendar minha primeira pergunta, tá? E aí depois a gente vai passando e vai iniciar a conversa. A minha pergunta é um aspecto geral, tá? E aí quem se sentir à vontade pode responder. Está mais focado nos bioinsumos, tá, Daniel? Mas fica à vontade também em me responder. Depois eu tenho uma pergunta para ti específica, né? E a questão é que a gente vê uma evolução na questão de registros, né, de ocupação de espaço dos bioinsumos, que é uma coisa, né, fantástica. Se a gente vê pelo lado econômico, 50%, 40%, 60% de crescimento em termos de rentabilidade, de consumo de produtos, né? Claro que ainda estamos muito abaixo da questão do químico, e aquele gráfico do Ferrari nos faz repensar a respeito disso. Mas ontem a professora Priscila falava, e o Zabotti trouxe também essa figura, dos passos para registro do produto biológico, né? E como que vocês percebem isso, né? Como que vocês têm entendimento, qual é o entendimento de vocês a respeito desses passos, muitas vezes serem tão complexos, e a Priscila colocou ontem, às vezes tem testes que eu nem consigo, a gente nem consegue fazer com biológico, né? E como que vocês veem isso, as mudanças que a nova lei dos bioinsumos, por exemplo, está sendo discutida, pode melhorar essa questão? Professor Jefferson, excelente colocação e excelente pergunta também. O que eu observo em relação a esse aspecto? Conforme a gente comentou anteriormente, de fato, é um caminho muito longo e nós, pesquisadores, esbarramos muito nessa parte regulatória, porque a questão da legislação, a questão de normas que muitas vezes nós queremos até ficar um pouco distante, porque é o nosso papel mais técnico. A gente gostaria que chegar com um resultado e dali para frente estar no mercado. E a gente sabe que chegou ali, tem um caminho muito longo ainda para poder colocar isso no mercado. Eu observo que, sim, são testes, alguns testes, né? Há uma necessidade de muitos testes. Entendo que é preciso demonstrar reprodutibilidade, estabilidade, confiabilidade, seletividade e muitos outros fatores, mas são muitos testes que, de certo modo, nem todos seriam necessários. E a gente vê, até mesmo com a questão do marco dos bioinsumos nos últimos anos, talvez uma participação, há uma necessidade, do Ministério da Agricultura e Pecuária, nesses órgãos que estão à frente, de uma participação maior de pessoas que tenham esse entendimento sobre bioinsumos de uma maneira geral, biodefensivos e biofertilizantes, bioestimulantes, por saber que são produtos diferentes, que não seguem a mesma linha dos químicos tradicionais, tá? Então, poderia haver esse entendimento, talvez até para facilitar ter uma linha diferenciada, né, para que startups ou empresas já consolidadas pudessem colocar no mercado, e aí em específico bioherbicidas, com alguma informação diferenciada para o consumidor, mas que fosse mais rápido, que fosse um caminho mais linear. Então, as próprias startups hoje estão trabalhando nisso, de ir para frente com seus produtos, mas, no meu entendimento, é uma dificuldade que se tem vencer essa barreira, vencer essa etapa, para poder colocar no mercado efetivamente. Só fazendo complementação ao que o professor respondeu, nós temos essa complexidade na parte de dinâmica desses bioinsumos.
Então, o comportamento ele é bastante variável, ele é altamente influenciado por vários fatores. Tem toda a questão de você ter a repetibilidade daquele resultado, a confiabilidade e como nós pensamos depois em aplicabilidade e a eficiência que a gente vai precisar obter daquele produto. Mas eu acredito também que tem essa rigorosidade em relação aos insumos, pensando também que a maioria deles pode ser produzida de forma on-farm, que a gente vincula isso. Então, essa criteriosidade também ela vai se relacionar com as pessoas que vão poder fazer a produção e ter a confiabilidade do produto que vai ser entregue no mercado. Acredito que seja uma forma de limitar que algumas pessoas que não tenham aquela boa índole em relação à qualidade do produto em si. Então, a gente vê que tem também essa preocupação. Tem um lado bom que vai selecionar quem vai poder produzir esse insumo, mas tem o lado burocrático de, às vezes, atrasar a entrega desse produto em termos de liberação de mercado. E a gente tem muitas barreiras ainda, acho que vários entraves que a gente precisa superar na produção desses bioinsumos, porque a gente tem uma eficiência deles, uma aplicabilidade bastante importante dentro desse viés da agricultura sustentável. Então, ainda tem essas barreiras, concordo, professor, com o que você disse. Para quem é sério, faz a coisa certa, a gente esbarra em algumas etapas que poderiam ser mais flexíveis. Mas acho que é uma forma de blindar o sistema para nós termos, de fato, um produto que ele vai ter a qualidade, que ele vai cumprir com o que ele está vinculado para poder melhorar em termos de controle, ou praga, doença ou de planta daninha. Mais um minutinho ainda, complementando, esqueci de abordar anteriormente, concordo com o professor José Luiz também com as suas colocações. No ano passado, estive participando de um evento em Fortaleza, onde estava um secretário do Ministério da Agricultura e Pecuária, abordando de maneira geral essa questão regulatória dos bioinsumos, não exclusivamente de biofertilizantes, mas de bioinsumos de maneira geral. E a colocação da plateia foi muito em cima disso, né? Uma insistência nessas dificuldades que se tem. E aí eu falo do Ministério da Agricultura, mas eu falo inclusive da minha própria universidade. Muitas vezes tem até barreiras internas na própria instituição para que a gente possa ir adiante, né? São muitas limitações também enquanto nós pesquisadores. Então, é preciso vencer essas barreiras para que a gente possa chegar cada vez mais com esse produto lá no mercado. E a colocação aqui do professor José Luiz me fez lembrar, na abertura da Expo Direto desse ano, o governador falou em dar um voto, aí era exclusivo na questão de irrigação, mas em dar um voto na questão de voto de confiança para quem tinha projeto de irrigação não precisar passar por um conjunto enorme de licenças. Então, eles iriam, para aquele caso, tornar mais fácil a possibilidade de um agricultor colocar a irrigação e depois eles iriam fiscalizar, iriam dar um voto de confiança porque a maioria fazia certo. Eu acho que talvez dá para se pensar nisso também para as próprias empresas que querem lançar para os mercados de produtos nesse segmento, que elas possam ter facilitado no primeiro momento o seu lançamento no mercado e que elas sejam acompanhadas imediatamente, porque ali elas já estão com um passo dado e mesmo assim o governo estaria fiscalizando. Não seria liberar, mas seria pelo menos permitir que se vá adiante um caminho antes daquele que é muito demorado, que é citado. Boa tarde, eu tenho uma pergunta para cada um dos três. A primeira é da Daniela, ela teve que se retirar e é para o Giovanni.
Como potencializar a produção de toxinas ou metabólitos secundários durante a fermentação? E como direcionar essas toxinas para infectar a planta daninha e não as culturas? Se referindo à questão da seletividade que tu comentaste durante a apresentação. Para o Daniel, aí a pergunta minha, como que é feito esse levantamento de dados que vocês usam para depois gerar os modelos, né? E para o José Luiz, a questão do inóculo. Eu fiquei curiosa como que vocês, o que tu usa para fazer os inóculos ali das mucamisas. Obrigada. Só fazer um comentário, tá, Giovanni? A Daniela, ela quer que responda a tese de doutorado dela, por isso ela mandou essa pergunta. Bom, essa pergunta, ela seria ótima se tivesse uma resposta, digamos assim, já concreta, né? Porque esse é o grande desafio que se tem hoje. O que nós temos observado, vou dar um exemplo do que a gente tem pesquisado com os nossos mestrandos e doutorandos lá na UFSM. Um exemplo que nós temos observado é o uso, durante certos períodos da fermentação, a gente tem utilizado ultrassom. Então, a gente tem aplicado, claro, pulsos de ultrassom. Desculpem que eu estou com gripe e às vezes dá uma engasgada. A gente tem aplicado pulsos de ultrassom para, digamos assim, como se fosse ativar um micro-organismo, como se fosse colocar ele em atividade novamente. E a gente tem observado um leve aumento, não é tanto quanto a gente gostaria, mas um leve aumento de produção de metabólitos. Então, a gente tem que evoluir nesse sentido, porque já testamos também uma adição maior de ultrassom e ocorreu o efeito contrário, porque aí talvez ocorra o próprio rompimento celular e aí acaba matando. Então, o desafio ainda é chegar numa dose certa. Não é um gasto energético muito alto, embora impacte o gasto energético, e a gente sabe como pesquisador também, que a gente tem que trabalhar com a parte técnica e a parte econômica. Não adianta a gente querer botar muita coisa e ficar algo muito caro, muito oneroso e impraticável em termos de viabilidade de mercado. Então, a gente tem que trabalhar nesse segmento também. A gente sempre pensa algo acessível, algo praticável quando do aumento de escala. E no segmento de... Na continuidade da pergunta, desculpa, qual que era? Como direcionar as toxinas, tá me ouvindo? As toxinas para a planta daninha e não para a cultura em si. Isso. O grande desafio que a gente tem também é acabar matando a cultura, que nem todas as nossas fitotoxinas, elas são seletivas. Então, a gente já tem pensado no quesito de aplicar em sulco, aplicar nas sementes, por exemplo, aplicar antes da semeadura, para aquela semente que está no solo da planta daninha, ela possa inibir a germinação e então não desenvolver a germinação. Seria pré-emergência e não pós-emergência. Isso seria um caminho. E outro caminho que a gente não avançou é para verificar como tornar mais seletivo esse bioproduto, essas toxinas, porque realmente o desafio que se tem hoje não é um ataque. Eu mostrei, nós temos um exemplo que era a tese do Charles, a própria inibição de crescimento já é um bom caminho, porque se a plântula não desenvolve, não mata, mas ela fica pequena, não consome nutrientes, não compete com a cultura propriamente, já é um grande desafio. Matar é melhor ainda, mas o problema é matar a planta e matar a cultura também. E a gente tem observado que em alguns casos faz os dois, e aí não tem interesse para nós. É o grande desafio que eu observo. Então, a gente tem pensado na aplicação em pré-emergência no caso das próprias sementes. E tem dado resultados em pré-emergência. Mas isso tudo é em casa de vegetação. Em campo ainda é um desafio para a gente fazer. Professor, em relação à coleta de dados, né? A gente primeiro tem essa
propor uma propriedade, né, que atenda essas características, do ponto de vista de ser uma propriedade que o produtor exerça influência na comunidade, que seja receptivo a mudança da tecnologia. Aí, dentro da propriedade, a gente tem uma área experimental. Nessa área experimental, a gente coleta as informações de solo em profundidade, tem até uma sonda que é coletada ao vento, e, ao mesmo tempo, estabelece as parcelas, soja, milho. A estação meteorológica é instalada na propriedade também, para monitorar não só a precipitação, como eu disse, a temperatura climática, a radiação solar, a velocidade, a direção do vento, e os tratos culturais, né, que ele vai, os processos que ele vai exercer, qual a variedade que ele está usando, qual está sendo o manejo de fertilização, manejo de plantas daninhas, manejo de pragas e doenças, insere todos os dados no modelo, e ao mesmo tempo observa o que está ocorrendo no campo e o que o modelo está respondendo, dado estimado e dado observado. A partir do momento que a gente vê que o modelo está apto a representar aquele sistema, aquele agroecossistema, a gente escala na propriedade. Ou seja, a gente pega, hoje é mais fácil, na minha época eu tinha que ir com o GPS na mão, eram pequenas propriedades viçosas, e a gente hoje com o sensoramento, né, com os drones, a gente tem a área efetiva toda da fazenda, e a área do sistema de cultivo, de pegação, o sistema integrado, a área de APP, a área de reserva legal. A gente concomitantemente tem todo o perímetro interno, cercas internas, externas, quantos metros quadrados tem de área construída, o parque de máquinas dentro totalmente, e a gente começa a escalar isso, simular dentro do sistema. Ou seja, vai rotacionar com soja, com milho, com arroz, e qual vai ser a proporção de sistema, do sistema que vai ter integrado ou não integrado, porque áreas na propriedade não vão ter aptidão, né, devido à topografia, e a gente traça o cenário. Ou seja, vai ser a adoção, por exemplo, de uma técnica, como de uma tecnologia, até no caso do plantio direto, por exemplo, qual vai ser o efeito do sistema. E a gente simula, a partir dos dados, né, que foram gerados na estação, na área experimental, para o sistema todo, e delimita as fronteiras do sistema. Né? A interação, obviamente, entre a outra propriedade, e a gente escala para a propriedade. A gente escala de propriedades de 2.000 hectares a propriedades com mais de 30.000 hectares. E avalia até quanto a gente pode intensificar o sistema. Eu tenho uma complementação. Esse modelo, ele é válido para qualquer região, por exemplo? É assim, são processos fisiológicos, né? Então, o que eu fazia lá, por exemplo, no Inglaterra, praticamente, né, esse processo de condição tropical. A gente teve um pouco de cautela, né, para avaliar o modelo na condição tropical, mas assim, tem mais de 20 anos nos Estados Unidos, na China, que eles validam, né, avaliam o modelo. A gente avalia ele sob o ponto de vista, que eu posso dizer, da parte fenológica. A gente não avalia ele da parte ambiental, a gente não tem de cromatrógrafo instalado no campo para ver se a questão de gases estão efetivamente ocorrendo. Mas foi algo que eles fizeram muito, né? Ou seja, a partir do momento que a gente avalia que se ele estiver distante, a gente calibra ele para efetivamente estar correspondendo à realidade. Aí, a partir do momento que a gente tem o dele certo desse, a gente escala ele para qualquer região. Entendeu? No caso, na nossa região do Mato Grosso. Em relação à produção de inoculante, nós utilizamos um substrato, um meio de crescimento, partindo do princípio da inércia nutricional, para deixar a planta estimular o desenvolvimento da micorriza. Então, nós estamos trabalhando com areia, nós esterilizamos ela, nós temos o nosso inoculante de interesse, ou formado por comunidades de micorrizas, ou por espécies isoladas, e aí nós temos uma proporção do volume do recipiente que a gente vai multiplicar, que 20% a 30% do volume vai ser formado pelo inoculante, e o restante vai ser preenchido com esse substrato esterilizado, que no caso é a areia. E aí nós utilizamos uma cultura que ela é multiplicadora,
e, de fato, a gente observa que tem um estímulo na germinação, na esporulação desses esporos e no desenvolvimento da micorriza. Então, por isso, a gente tem trabalhado com areia nesse momento. Eu vou aproveitar o professor já está com o microfone na mão. Vamos explorar essa parte da pergunta aí. Professor, essa associação entre a raiz e a micorriza, bem colocado ali, que vai ter que ter um estresse, por exemplo, uma falta de fósforo. Dentro do sistema de produção que o senhor mostrou aí para nós, a gente tem essa possibilidade de fazer a retirada do fósforo e redução da associação. Olhando em grandes culturas, a gente tem essa dificuldade. Vai para uma soja, vai para um milho, a gente tem uma dificuldade maior da associação da micorriza. Você já tem algum trabalho que mostra um resultado assim, satisfatório para essa associação, quando a gente não consegue retirar o fósforo de dentro do sistema? O sistema já está bem nutricional, né? A gente está trabalhando, pelo menos aqui na nossa região, com a área, ela é fértil já por origem da fertilidade. Então, a gente tem essa dificuldade no fósforo. Qual seria a estratégia que dá certo? Nós fizemos alguns trabalhos com trigo e com soja. O trigo teve um estresse hídrico e nós observamos um efeito positivo no desenvolvimento de raízes. Isso teve reflexo no potencial produtivo. A micorrização induziu a produção de raízes e isso refletiu no aumento da produtividade. Em soja, quando nós utilizamos, nós não fornecemos nenhum tipo de estresse para a planta e nós observamos uma associação. Visualmente, nós também conseguimos detectar que a raiz ela ficou mais desenvolvida, mas nós não tivemos o retorno disso no rendimento. E aí isso, de novo, faz a gente voltar naquela questão de uma agricultura mais minimalista em termos de recursos, de fertilizantes, basicamente, ou de alguma condição limitante. Porque se a planta ela não tem essa condição limitante, a própria micorriza que está presente no solo, ela consegue auxiliar a planta em captar recursos. Mas a ideia é justamente você praticar sustentabilidade, nesse caso financeira, de conseguir reduzir o fornecimento desses nutrientes para deixar a micorriza trabalhar, para que ela faça o papel de raiz e possa explorar mais o solo, para que ela consiga captar esse recurso e entregar para a planta. Se não tiver o estresse, vai ter associação de qualquer forma e a planta vai se beneficiar disso. Pode ser que não em termos de produção, que é o que o produtor olha no fim, mas essa planta ela vai estar melhor nutrida, ela vai estar mais protegida. Daqui a pouco até a gente consegue vincular isso com redução das aplicações de fungicidas ou de inseticidas, que é o que a gente tem observado. No caso do morangueiro, a planta ela acaba ficando com o seu sistema de defesa ele fica mais ativado, o metabolismo secundário da planta. Porque a micorriza também, por si, ela já é um fator estressante para a planta. Quando o fungo se associa, a planta aumenta a atividade do metabolismo secundário e automaticamente ela fica em sistema de defesa, fica alerta. Mas tem como utilizar, mas o que a gente quer, pensando em aumentar a produção, consequentemente a produtividade daquela área, o ideal é você fornecer alguma limitação. É difícil quando você propõe isso para o produtor, porque ele já vem de uma trajetória que ele sabe que a utilização daquela quantidade de fertilizante vai funcionar. Então, quando mexe na ideia de redução e poder comprometer a produtividade, é mais complexo de você conseguir direcionar para a utilização em menor escala desses insumos. Mas vai ter associação, Leandro, só que o aparato produtivo ele precisa de um estímulo para que a micorriza consiga cumprir o seu papel como raiz associada à planta.
Então, a gente sempre estimula. Nós conseguimos reduzir no morangueiro 75% do fornecimento de fósforo. É uma quantidade bem significativa. Então, quando a gente conversa com os produtores, a gente sempre instrui no sentido assim, ó, reduz uma parcela um pouco para poder utilizar, se você for utilizar a micorriza como uma biotecnologia no cultivo, mesmo nas plantas de lavoura. Então, é algo que a gente tem que explorar, mas a gente tem que vincular isso ao manejo para que a biotecnologia funcione. Senão, daqui a pouco, infelizmente, ela vai se tornar só algo que não vai ser eficiente e o pessoal vai menosprezar. Vai dizer assim, o fungo não funciona. Mas não funciona porque não foi proporcionado o manejo que a gente quer que intensifique essa associação. Perfeito. Só mais um complemento aí. Professor, nesse sentido mesmo a pergunta, porque o nosso objetivo é esse, que junte a associação da micorriza à planta, e buscando essa estratégia. Quanto de redução de fósforo, e por isso a pergunta ali no morango. Quando você leva a micorriza ao morango, você já tem uma plântula estabelecida, né, e você inocula depois do que já tem volume de raiz, já tem o desenvolvimento da planta. Quando você fez o teste na soja, qual o momento que foi a inoculação da micorriza? E, segunda pergunta, se depois você pegou a raiz e leu no microscópio, tinha mesmo a micorriza? Só essa questão. Foi uma aplicação no sulco manual, mas foi um trabalho conduzido em casa de vegetação, então operacional nesse caso não foi o problema. Tem algumas recomendações de utilização dos inoculantes micorrízicos em TS, no tratamento de sementes, só que a gente sempre fica com receio pelos outros produtos químicos que também compõem o tratamento de sementes. Então, o ideal é poder fazer a utilização no sulco. Nesse trabalho em específico, foi tanto na soja quanto no trigo, foi no sulco que nós simulamos, e depois nós avaliamos a raiz, fizemos a colonização micorrízica para comprovar que o fungo se associou com a planta. E nós detectamos, e a gente conseguiu chegar até no nível de detecção do arbusto, que é aquela estrutura que precisa formar para acontecer a troca. Então, teve a efetividade da associação, e a gente conseguiu no trigo, mais notadamente, comprovar o benefício em termos de produção. O que nós pensaríamos seria uma aplicação em sulco, para fugir ali do TS, para não ter nenhum tipo de intervenção com fungicidas que são utilizados. É até um fungo de reprodução assexuada, e a gente acaba se preocupa para não perder a biotecnologia por meio da utilização de outro insumo químico. Então, professor Clemente, se tem estresse, ela vai funcionar. Basicamente é isso. O Jonas tinha comentado isso na palestra de ontem, né? Ele trouxe essa situação bem interessante. Já vale pedir na prova, tá, professor? Mais alguma pergunta? Eu tenho duas, na verdade, uma para o Gianni e outra para o Daniel. Gianni, a pergunta é se ao longo da história foi criada resistência, tipo, as ervas foram criando resistência aos insumos, aos herbicidas químicos, se é possível também isso acontecer com os bioherbicidas. E, Daniel, uma pergunta bem geral se o quão viável é o uso de inteligência artificial nesse contexto de sustentabilidade com o que tu está trabalhando no geral. Assim. Essa pergunta. Obrigado. Muito interessante a sua pergunta também. A respeito da resistência, sim, é possível que as plantas daninhas criem resistência aos herbicidas bioquímicos ou bioherbicidas também. Mas o que eu observo que é uma vantagem destes bioherbicidas? Há uma possibilidade de ter uma ampla classe de bioherbicidas. Então, enquanto um herbicida químico já está consolidado a sua sintetização, de certo modo, os bioherbicidas é possível que a gente trabalhe com várias classes.
E enquanto cria uma resistência para um, é possível alterar e ter um outro. Então, vai se trabalhando em diferentes classes e para suprimir esse problema. Se você não entende bem, você quer saber assim, quanto é confiável a inteligência artificial? Não é confiável, é que toda... É que a ideia do simpósio é que era falar de sustentabilidade. Aí eu só queria saber o quão viável é usar a inteligência artificial com essa coleta de dados que tu faz para tornar a agricultura um meio mais bem sustentável. No caso, né, a gente usa a modelagem, né, computacional. E a partir do momento que o modelo está preciso e exato, muitas vezes, né, por mais que ele esteja preciso, existe o fator humano. É outro entrave. Se a ação de pesquisa, o conhecimento da pesquisa também não estiver acoplado, né, com a transmissão, ou seja, a extensão, capacitação de recursos humanos, também pode dizer que a tecnologia ou até a estratégia pode não ser validada. Mas isso já é uma prática que vem sendo utilizada há muitos anos. Eu acho que aqui no Brasil, assim, esses grandes grupos também trabalham com isso, né? Agricultura de precisão. E em relação à inteligência artificial, eu acho um ponto muito interessante. Você vê, por exemplo, o que eu te disse da aula, né? Conseguir tratar o diferente como diferente. Ou seja, se eu tenho uma deficiência de conhecimento em determinado assunto, ou seja, vou aportar o conhecimento para esse assunto, né? E conseguir, teoricamente, conseguir essa homogeneidade em termos de conhecimento básico. Eu acho que isso sendo trabalhado com assim, propósitos nobres seria muito importante. E você vê lá na China, esse meio de comunicação deles não é o WhatsApp, é o WeChat, que é controlado pelo governo. Você chega lá, o WhatsApp, Gmail, nada funciona. Então, ou seja, através do WeChat, quem digitava lá que estava com Covid, o governo mandava o pessoal lá na casa do indivíduo, esse cara está com sintoma. Ou seja, automaticamente eles sabiam. Você chega lá que eu te falei, tanta câmera que você não sabe nem o que eles estão monitorando. Mas talvez pela temperatura do seu corpo eles sabem se você está bem, entendeu? Então, assim, o propósito, muitas vezes, né, que está sendo usado, que eu acho que torna benéfico, né? E também pode ser por um propósito escuso, sem dúvida. Mas eu acho que isso definitivamente é algo que a gente tem que avançar nisso. No Brasil, como eu disse, a gente tem cemitério de dados, né? Precisa ter dado para tomar a decisão. Fazendo complementação, enfim, trazendo uma experiência, existe uma startup de Santa Maria, não sei se os avós conhecem, e eles trabalham muito essa questão de análise de dados através de câmeras, enfim, drones e tudo mais, sensores, e análise desses dados, pensando numa agricultura sustentável, né? Claro, o foco deles, um dos focos principais é esse, e é o Zite, o nome da startup. E então, com essa análise, a partir de inteligência artificial, eles conseguem ter resultados também bem interessantes. Então, por exemplo, um trabalho que eles têm lá, né, que eu sei que eles estão desenvolvendo, 2 dias antes de passar um fertilizante lá no milho, uma área de cobertura, eles fazem o mapeamento e eles vão largar o mapa de agricultura de precisão com as quantidades calibradas para aquele terreno, né? Então, a inteligência artificial não tem volta nesse sentido. Cada vez mais vai tomar conta de todos os setores, não só da agricultura, né? E a análise de dados, como eu falei, eu sou um apaixonado por isso, também é uma coisa que vai trazer muitas respostas, né? Nos dá muitas respostas, se a gente pudesse juntar todos os dados que a gente tem e analisar ele, com certeza a gente teria cenários bem desafiadores para serem considerados aí no futuro. Prof. Nádia, seja bem-vindo ao CIAL. Obrigada, boa tarde, pessoal. Vai ser com o Daniel, né? Não. Não, até não vai. Até não vai.
parceiro do Daniel, mas eu quero não fazer uma pergunta direta, mas uma reflexão e provocar um pouco vocês em relação assim, o Brasil, ele é um dos o principal exportador de soja, né? Principalmente para a China e a União Europeia, e diante das regulamentações que estão sendo exigidas para a soja, né? O produtor brasileiro hoje ele fica meio confuso, ele não tem muita clareza do que precisa ser cumprido, de como fazer isso e etc. Então, se para a soja está assim, eu queria provocar vocês e perguntar, né, como que está para os produtos que estão hoje mais utilizando a biotecnologia, a parte de bioinsumos em proteção, como fertilizantes e dessa maneira, né? Como que fica esses produtos outros que não são soja, tá? E como eu vejo assim, vocês comentaram sobre as exigências de regulação no Brasil, né? Elas são grandes, ela tem que seguir uma série de passos, né? Isso eu penso que está até bem organizado, mas eu vejo, por outro lado, o produtor, ele não tem, muitas vezes, um norte para seguir, né? E diante dessas questões regulatórias, é muito importante a rastreabilidade. Então, como tratar disso, né? Como trazer, como o Brasil, com esse gigante nível adormecido ainda, né? Como que ele pode se organizar, o que precisa ser feito a nível do Brasil para que a cadeia se organize, para que tenha mais rastreabilidade. Eu acho que começa pela inteligência artificial, mas talvez não seja necessário coisas tão sofisticadas, mas coisas até mais simples, como conhecer mais a cadeia, organizar mais os dados e assim por diante. Então, gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês em relação a isso, a rastreabilidade, a comprovação de que você utiliza, por exemplo, rotação, conservação do solo, pelo plantio direto, alguma outra técnica regenerativa, e tirar proveito disso, e vender isso como, né, um algo a mais. Professora Nádia, também excelente colocação e excelente pergunta, e acho que algo que nós poderíamos aqui ficar conversando por bastante tempo, porque é um assunto bastante amplo, né? Que depois o professor Daniel, que tem essa experiência em inteligência artificial, o professor José Luiz aqui também podem contribuir. O FINEP, só para contextualizar também um pouquinho, o FINEP lançou o ano passado, a FINEP lançou o ano passado um edital Cadeias Produtivas para a Bioeconomia, muito voltado nesse segmento, né, de ter uma produção conhecida, né, uma cadeia produtiva conhecida. E o que eu observo, essa questão de rastreabilidade é muito importante, nos dois sentidos. A rastreabilidade do produto, por exemplo, um produto orgânico ser realmente orgânico, ou seja, ele ser produzido e o consumidor conhecer todas as etapas, bem como o produtor de produto orgânico conhecer o insumo que ele está comprando. Porque muitas vezes ele compra achando que para produto orgânico, realmente é um produto que ele pode usar e ele não deveria usar, que não seria necessariamente um produto, um insumo, um fertilizante, um defensivo para orgânicos. Então, a rastreabilidade é essencial, no meu entendimento, e por isso eu sempre coloco que a interação multiprofissional ela é a base do desenvolvimento tecnológico de uma nação. É a interação de profissionais em diferentes áreas, criando uma solução específica para um problema que se tem. E embora eu não tenha conhecimento dessa parte de computação, ciência de dados, inteligência artificial, mas eu sou muito favorável a essa área, porque eu observo que ela permeia em todas as outras.
Nós temos um conjunto de dados, né, professor Jefferson, gigante em todas as áreas. A gente tem coleta de dados por empresas, por pesquisadores, por agricultores, e muitas vezes não se dá um avanço que poderia ser dado. E análise de dados e tomar decisão em cima de dados é fundamental, né? E a inteligência artificial pode ser utilizada, no meu entendimento, né, para isso também, para que se saiba exatamente que o consumidor está consumindo um produto que passou por esses caminhos. Embora já tenha produtos que tenham essa rastreabilidade, mas precisa avançar para mais produtos, e especialmente para os orgânicos, e especialmente, quando eu falo também, para os biodefensivos. Saber, um agricultor comprar aquele biodefensivo e saber que ele foi produzido com algum fungo específico, passou por aqueles e aqueles processos, teve tal armazenamento, ou a partir de um extrato natural, que foi produzido a partir de uma planta que foi extraída do bioma pampa ou do bioma Mata Atlântica, que não é uma planta, por exemplo, invasora também, né? Muitos detalhes podem ser trabalhados nesse sentido. Assim, bem amplo, né, essa abordagem. A gente sente pode dizer, essa discrepância, essa falta de contrassenso, né? Você chega, por exemplo, um produtor lá na Escócia. Aí eu tenho uma reserva aqui de 5%. Ele vai te mostrar a reserva lá. É uma pedregulho. Não tem aptidão para nada. Independente dele estar preservado aqui no terreno, não vai ter outra finalidade. Concorda? E quando a gente esbarra nessa questão de rastreabilidade, de certificação, tem também uma crítica em torno disso, né? Porque diz que o certificado ele se coloca como superior ao não certificado. A CNA me colocou isso. Não, a certificação não é um caminho, porque o que não é certificado não é bom. Eu acho que seria importante. Mas a gente tem que quantificar o estado da arte, não falar e falar sobre sustentabilidade de forma qualitativa, muito vago. E não quer dizer nada que você é sustentável. Você instalar uma placa dentro da sua propriedade e falar carne verde, né, boi verde. Então, quantificar isso, né, o estado da arte mesmo, quantificar, obviamente, com indicadores que sejam reconhecidos internacionalmente. E eu acho que isso vai ser o caminho. E, ao mesmo tempo, você vê que todo produtor no Brasil, teoricamente, ele preserva, que seria produzido ali em termos de biodiversidade, na reserva legal, fauna e flora, você vê o produtor no Pantanal, o que é dar de alimento para a onça, alguém já falou sobre isso, né? Então, assim, é difícil quantificar esses serviços ambientais, né? Mas eu acho que vai entrar num consenso de dizer, olha, sua saca de soja emite tanto de CO2, então o seu preço é esse, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você vê o Macron falando que ia ser desleal competição com o produtor francês. Realmente, eu acho que é difícil competir com a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito mais injusto você produzir, por exemplo, um leite Tossupon a 30 centos de dólar, comprar o leite dele, o produtor dele a 60 centos de dólar, e jogar no mercado mundial a 20 centos de dólar. Eu acho que isso é um prejuízo, um dano social muito maior do que os acordos bilaterais. É uma discussão muito complexa, né? Mas o caminho é esse, efetivamente, ter essa identidade, extrair esse valor sustentável. E a gente precisa aprimorar isso, com certeza. Evidenciar, talvez, a palavra, né? Que não está claro em algumas regiões, onde tem iniciativas, em algumas propriedades, em regiões, e isso às vezes não está muito evidente. Você vê que você chega nos Estados Unidos, o produtor texano lá, o King Ranch, que não deserta, um cerrado seco. Mas como é que ele consegue ter uma identidade, né? Chega a Ford e coloca King Ranch. Entendeu? Você chega no café colombiano e coloca um jegue e um indivíduo lá e fala: isso aqui é um café de intelectuais e não tem o melhor produto. Eu acho que isso falta no Brasil. A gente às vezes tem o melhor produto, mas efetivamente não consegue ter identidade no mercado.
Eu desconheço um sistema no mundo que seja tão voltado para a questão ambiental. Mas qual que é a nossa identidade no mundo, entendeu? O produtor escocês pensa que ele polui mais que tudo. E um contrassenso, como desfazer esse contrassenso? Você chega muitas vezes numa conferência, um indivíduo da WWW do Greenpeace tem mais autoridade, propriedade para falar que o cientista da água. Não sei o que está desencadeando isso. Mas a gente não é visto como deveria ser visto. Obrigada. Então, pessoal, vamos concluindo a primeira temática aqui. Agradecemos, vamos dar um mimo para os nossos palestrantes, né? Não, acho que não. Você entrega para eles. Lembrando que a gente, vamos tirar uma foto depois ali, mas lembrando que a gente retorna às 7h20 com a temática de segurança alimentar e nutricional. Vamos botar fogo no parquinho falando sobre carne cultivada, vamos falar sobre plant-based. É às 7 horas. Isso aí. E, enfim, sempre uma coisa bastante polêmica. Convidamos o Giovanni e o Daniel participar, vão fazer um lanche, se puder. E eu também, todos os demais que participaram. Tá bom? Obrigado, gente, pela participação e até logo.